senhores, bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores dessa casa, imprensa, comunidade aqui presente e também a comunidade que nos acompanha via rede social, muito bom dia. Hoje é a 11ª sessão extraordinária de 2014, auditório e plenário Edílio Ferreira, da Câmara Municipal de Toledo, agora 9h12 do dia 15 de agosto de 2014. Solicito a vereadora Sueli Guerra, primeira secretária da mesa, que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Ademar Dorschmidt. Presente. Ademir Paludo. Presente. Adriano Remonte. Presente. Alcídio Pastório. Presente. Edinaldo Santos. Presente. Eudes Dallagnol. Presente. Expedito Ferreira. Presente. Genivaldo Paes. Presente. Giancarlo De Conto. Presente. Ivo Kirsten. Presente. Marcos Zanetti. Presente. Mauro Maiorque. Presente. Neudi Mosconi. Odair Macari. Presente. Professor Valdir. Presente. Reinaldo Rocha. Presente. Sueli Guerra presente. Wagner Delábio. Presente. Valtencir de Brito. Presente. Em pé. Havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa 11ª sessão extraordinária de 2014. Senhores vereadores, não tenha os 6 minutos de cada vereador, simplesmente as matérias a serem discutidas e votadas. Ordem do dia, faço os seguintes comunicados ao plenário. Comunico que os membros das comissões de legislação e redação, de finanças e orçamento, de desenvolvimento urbano, obras, viação e transporte, e da educação, cultura e desporto, se reuniram na sala de reuniões para analisar os projetos de leis números 79, 80, 120, 132, 133 e 135 de 2014, que referidas comissões, por intermédio dos pareceres dos relatores nomeados, manifestaram-se pela admissibilidade e tramitação dos projetos de leis números 79, 80, 132, 133 e 135 de 2014, estando asseguradas a discussão e votação para deliberação em primeiro turno nesta sessão extraordinária. Comunico ainda que, ante recebimento do ofício 705/2014, de 14 de agosto de 2014, do Poder Executivo, solicitando a retirada da mensagem aditiva número 12 do projeto de lei número 120 de 2014, que altera a legislação que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura do município de Toledo, será retirado da ordem do dia da sessão extraordinária, encaminhado às comissões permanentes para nova apreciação e emissão de pareceres. Solicito a vereadora Sueli Guerra que faça a leitura do requerimento de convocação da extraordinária. O presidente da Câmara Municipal de Toledo, amparado nos termos da linha Q do inciso 1 do artigo 44, combinada com o inciso 1 do artigo 119 e seu parágrafo 1º, ambos do regimento interno, torna pública a convocação dos vereadores para a realização de sessão extraordinária a ser realizada no dia 15 de agosto de 2014, com início às 9 horas, no auditório plenário Edílio Ferreira, da Câmara Municipal de Toledo, com a finalidade de deliberar em primeiro turno sobre os seguintes projetos de lei: número 79 de 2014, número 80 de 2014, número 120 de 2014, número 132 de 2014, número 133 de 2014 e número 135 de 2014. Gabinete do Presidente, 13 de agosto de 2014. Adriano Remonte, presidente da Câmara Municipal. Matérias em primeiro turno. Projeto de lei número 79 de 2014. Solicito a primeira secretária que anuncie a emenda. Projeto de lei número 79 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a instituição e a cobrança de contribuição de melhoria em decorrência da execução de obras públicas pelo município de Toledo. Não há vereadores inscritos para debater a matéria. Em primeira votação, artigo por artigo, na forma da redação dada para primeiro turno pela Comissão de Legislação e Redação.
Em votação, o artigo 1º. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, o artigo 3º. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, o artigo 4º. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, o artigo 5º. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, o artigo 6º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, o artigo 7º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, o artigo 8º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, o artigo 9º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, o artigo 10. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, o artigo 11. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, o artigo 12. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, o artigo 13. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. E em votação, o artigo 14. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 79 de 2014. Projeto de lei número 80 de 2014. Solicita a primeira secretária que anuncie emento. Projeto de lei número 80 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a instituição e a cobrança de contribuição de melhoria em decorrência da execução de obras públicas pelo município de Toledo. Em primeira votação, artigo por artigo, na forma da redação dada para primeiro turno pela Comissão de Legislação e Redação. Em votação, artigo 1º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 3º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 4º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 5º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 6º. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 7º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 8º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 9º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 10. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 11. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 12. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 13. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. E em votação, artigo 14. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade, projeto de lei número 80 de 2014. Isso aí. Declaração de voto. Pois não, vereador. Ademar Norte Schmidt, líder do governo, Vossa Excelência tem o tempo de até 3 minutos para justificar por que votou favorável a esse projeto. Senhor presidente, vereadores e vereadora, comunidade presente, os internautas, a imprensa, enfim, a todos que se fazem presente, nosso bom dia. Presidente, rapidamente eu votei favorável, mas eu preciso deixar registrado o seguinte: esse projeto de lei 79, ele tramitou desde abril até o presente momento para ser aprovado. E o que eu quero registrar é a indignação minha. Mauro, o poder público sempre foram feitas as melhorias necessárias dentro do segmento do nosso município, do estado, do país. E aí, o Tribunal de Contas não tem mais o que inventar. Ele não tem mais o que inventar. Ele inventa esse tipo de legislação aqui
para pegar e acabar criando empecilhos para o município trabalhar. Então isso demonstra a dificuldade que tem hoje um governo para executar qualquer obra, qualquer ação dentro do município. Se ela está contemplada na Constituição brasileira, se a melhoria vai ser pago pelo proprietário que tem a sua residência, o seu imóvel, para que fazer todo um trâmite desse dentro do Poder Executivo e Legislativo? Daqui a pouco, senhor presidente, nós vamos ter que contratar mais alguém só para ficar fazendo essas leis aqui, para que venha para a plenária aprovação. E esse legislativo aqui levou praticamente 3 meses para conseguir, dentro da legislação pertinente, adequar o projeto. Nós ficamos 3 meses com a Carlos Baraíne parado, sem execução de obra, por causa do projeto de lei que de fato já existe contemplado dentro da Constituição brasileira. E se nesse período acontece um acidente grave naquela avenida, por falta de alargamento, então isso daqui para mim, com todo o respeito que eu tenho a todas as entidades, isso demonstra a clareza que algumas instituições realmente não têm o que fazer e aí querem pegar e fazer o papel das outras. Então, claro que eu vou votar favorável para a tramitação legal, mas fica aqui minha indignação. Isso daqui está contemplado na Constituição brasileira desde 1988. Aí vem agora e colocam esse tipo de coisa. O empecilho, como é que você vai saber? Aí se questionou se uma parte, professor Valdir, do asfalto que existe vai ter o perfilamento, se ele vai entrar com melhoria ou não. Poxa, você está reestruturando totalmente a via. Como é que você vai saber quanto de asfalto que vai ali? Isso é um cálculo que tem que ser feito a posteriori, não tem como fazer agora, Ademir. Então realmente nos deixa bem preocupados esse tipo de projeto de lei. Mais alguém? Projeto de Lei 132 de 2014. Solicito a primeira secretária que anuncie a emenda. Projeto de Lei número 132 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Toledo a aderir ao processo licitatório realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação, FNDE-MEC, visando a aquisição de mobiliário escolar. Não há vereador inscrito para debater a matéria. Em primeira votação, artigo por artigo. Votação, artigo 1º. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 3º. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Declaração de voto, senhor presidente. Pois não, vereadora auxiliar, primeira secretária da mesa, Vossa Excelência tem 3 minutos, vereadora do PMDB. Meus cumprimentos ao senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, colegas vereadores, comunidade aqui presente. Venho a essa tribuna agradecer ao presidente Adriano Remonte pela sensibilidade. Nós conversamos, foi conversado com ele em relação à necessidade desse projeto entrar em regime de urgência, em regime extraordinário, pela importância que é e devido ao prazo que tem. Nós sabemos que existem algumas burocracias e que nós precisamos respeitá-las. E por isso, então, fiz parte da Comissão de Educação e Cultura, fiz o relatório, fizemos o possível para que passasse esse projeto. Agradecer também aos servidores e a servidora do Legislativo que nos deram essa informação e fizeram todo esse trâmite para que realmente não perdêssemos esse valor, o município não perdesse o valor de R$ 298.367,50 para aquisição de mobiliário, dos mobiliários escolar, que é importante para as nossas escolas, para as nossas unidades de CMEIs, que também virão esse material. E assim como dizia o vereador Alcídio Pastório na comissão, é a fundo perdido, ou seja, vem uma verba acrescentar ao município. Então nós não podemos realmente deixar de fazer o nosso trabalho, e aqui agradecer a todos que se empenharam para que entrasse esse projeto hoje em regime extraordinário. Obrigado, vereador Silei, pela consideração. Parabéns pela articulação aí. Esse projeto de lei demanda do empenho do pessoal de cada vereador, porque é o seguinte:
lá a Secretaria de Educação, quando ela recebe o start lá em Brasília para fazer o projeto e liberar, eles têm 10 dias, 12 dias para fazer. Então estava tudo preparado. O professor Valdir sabe como é que funciona isso, o Celi sabe como é que funciona isso, e daí depende da gente aqui. Então, se nós deixássemos tramitar de forma normal, nós perderíamos o prazo. Então, houve um trabalho da Secretaria junto a alguns vereadores, da comissão principalmente, também estiveram no meu gabinete, e a sensibilidade da vereadora, então, de conseguir convencer os pares para que a gente pudesse tramitar dessa forma. E agradeço pela compreensão de Vossas Excelências. Projeto de Lei 133 de 2014. Solicito ao presidente secretário que anuncie emenda. Projeto de Lei número 133 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares especial no orçamento do programa do município de Toledo para o exercício de 2014. Solicito aliás, como não há vereador inscrito para debater a matéria, em primeira votação, artigo por artigo. Em votação, artigo 1º. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 3º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 4º. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 133 de 2014. Projeto de lei 135, número 135 de 2014. Solicito a primeira secretária que anuncie emenda. Projeto de Lei número 135 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a prestar apoio à Associação Comercial e Empresarial de Toledo, a CIT, mediante o custeio parcial de despesas de transporte. Não há vereador inscrito para a discussão da matéria. Em primeira votação, artigo por artigo. Votação, artigo 1º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em votação, artigo 3º. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Cientifica o plenário de que os projetos de leis número 79, 80, 132, 133 e 135 de 2014, aprovados em primeiro turno nessa sessão, serão apreciados em turno final na ordem do dia da próxima sessão ordinária. Senhores vereadores, antes de eu vou encerrar, e eu preciso que Vossas Excelências permaneçam por alguns instantes nesse ambiente. Concluída a ordem do dia, declaro encerrada esta sessão, agradecendo a presença dos senhores vereadores e da senhora vereadora. Muito bom. Gente...